Meu vídeo hoje vai para uma curiosidade da Santa Ceia. Bom, naquela época, sentar-se numa mesa para fazer uma refeição não era algo assim simples só para sentar e comer. O senhor, né, da mesa, o dono da casa, né, a autoridade maior, sentava-se no centro, né? Era ele que iniciava as orações, era ele que permitia que começassem a se alimentar. E cada lugar na mesa tinha um lugar que quem escolhia era ele. E assim, as pessoas assim que não eram tão próximas sentavam mais afastadas, pessoas mais amadas sentavam do lado. Por que eu estou falando isso? Porque durante a última ceia de Jesus, nós temos duas curiosidades que devem se levar, não é duas curiosidades, é dois aprendizados de como se deve levar a sua vida. Olha só, a Bíblia não diz qual era a posição de Judas na mesa. Mas se Judas falou no ouvido de Jesus, a gente deduz que ele estava do lado de Jesus. Quem sentava do lado era uma pessoa muito amada pelo dono da casa. A pessoa tinha que ser muito amada para sentar do lado do dono da casa. Então, eu vou te falar, eu quero dar dois questionamentos sobre isso. Conselhos que servem para a vida. Jesus colocou Judas do lado dele, sinal que Judas era muito amado por ele. E Judas o traiu, e ele sabia que Judas ia trair. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem com isso, cuidado com quem você coloca para sentar no local de honra da sua mesa. Nem todos que você coloca no lugar de honra para sentar na sua mesa merecem essa honra. Cuidado. Outro aprendizado. Pedro era muito amado também por Jesus. E Pedro por que era Pedro? Porque provinha de pedra, porque ele era cabeça dura, foi Jesus que deu esse nome para ele, né? Porque ele era brigão, né? Tudo que ele achava, ele falava, ele botava para fora. Então Pedro era o estourado da história. Mas Pedro não traiu Jesus. Ele negou Jesus por covardia. Porque ele ficou com medo diante do sofrimento que Jesus estava passando, que ele estava vendo. Ele ficou com medo, desculpa, que acontecesse aquilo com ele se ele admitisse que ele conhecia Jesus. Então ele se acovardou. Mas Pedro não traiu Jesus. O que você aprende com isso? Cuidado com aqueles que falam manso com você. Porque talvez aquele que é estourado igual Pedro, ele está sendo sincero, ele está botando para fora, está mostrando quem ele é. Mas aquele que fala mansinho, que finge concordar com tudo, esse sim, a gente tem que ficar de olho. Então nós temos dois aprendizados na última ceia de Jesus. Cuidado com quem você coloca no lugar de honra na sua mesa. E cuidado com aqueles quietinhos, né? Cuidado com aquilo. Porque os quietinhos que não falam nada, eles fazem coisas absurdas por trás. Quem é estourado simplesmente está mostrando aquilo que ele acha e pensa na hora. Ele não está sendo falso. Ele não está agindo como uma cobra. Então, que a gente aprenda isso. Cuidado com quem você coloca no lugar de honra na sua mesa. E cuidado com aquelas pessoas que são muito silenciosas, que fingem concordar com tudo. Porque ninguém concorda com tudo. Vocês não concordam? Ninguém concorda com tudo com o outro. Quando começa a concordar demais, a gente passa a duvidar. E é exatamente isso. Que a gente possa, hoje, lembrar daquele que mais nos amou no mundo.
daquele que passou por tanto sofrimento e sabia que ia passar. Mas ele sabia que ele tinha que cumprir, porque ele ia ser o último cordeiro sacrificado. Então, que a gente não possa esquecer disso, daquele que nos ama tanto. Meu Deus, obrigado por tanto amor por nós, por tanto cuidado por nós. E eu quero levar hoje uma outra coisa que está acontecendo em Israel, que talvez vocês não saibam, da novilha vermelha, né? O povo está esperando essa novilha vermelha há séculos, que não nasce uma novilha vermelha perfeita, saudável, para ser sacrificada, para que possa construir o Templo de Jerusalém novamente. Estão dizendo, inclusive, que é por causa dessa novilha vermelha, porque não nasceu uma novilha vermelha, nasceu 5 novilhas vermelhas, perfeitas. Mais das 5, 2 foram descartadas porque não estavam tão perfeitas e 3 estavam exatamente como dizem, né? Que tem que ser. Tem 3 para escolher, perfeitas. As são vermelhas, nasceram perfeitas, sem nenhum problema, de acordo com as escrituras. Dizem que isso é um dos motivos que está tendo aquele conflito lá já há bastante tempo, porque eles estão com medo que aconteça o sacrifício para que possa construir o novo templo. E todo mundo sabe, né? Porque é conhecido em Apocalipse, quando for construir um novo templo, vai ser através do anticristo, e para ser através dele, o anticristo já estaria na terra. Então você vai analisando que está acontecendo coisas assim de assustar. Nasceram 3, séculos e séculos, ninguém, desde quando escreveram, colocaram isso na escritura, que teria que ser uma novilha vermelha, nunca mais nasceu uma novilha vermelha. Nasceram 5, das 5, 3 tem a característica certa e já está lá dentro de Israel para poder esperar a hora do sacrifício, porque não é tão fácil. O sacerdote também tem que ser uma pessoa que esteja pura, né? E segundo as leis dos judeus, não é tão simples assim, porque ele nunca pode ter entrado em contato com os mortos, porque a Bíblia diz que cada pessoa que entra em contato com os mortos, ela não é pura mais, ela se torna-se impura para poder fazer esse sacrifício. Mas já estão também, e tem que ser da família de Arão, só que também já tem. Olha, são sinais dos últimos tempos. Os sinais, eles acontecem, por mais assim incrível que pareça, desde quando Jesus foi morto, foi sacrificado. Mas a Bíblia também diz que os sinais, eles vão vir direto, só que o que vai acontecer de diferente? A intensidade vai aumentar e a frequência. Então, a intensidade e a frequência para que ocorra a vinda de Jesus. E o que nós estamos vendo agora? Uma intensidade maior e uma frequência maior de acontecimentos. Então, é um dos sinais. E quando eu estou falando sobre isso para vocês, eu não estou falando aleatório, porque eu não sou pastora, né? Não sou missionária, mas porque eu tenho muita curiosidade, eu estudo muito sobre isso. Então agora, diz que o problema maior que está acontecendo lá, aquela guerra lá entre Palestina, Israel, o Hamas, justamente um dos motivos seria essa novilha vermelha. Que nós temos 3, esqueceram? Acharam 3. E o sacerdote, que teria que ser descendente de Arão e estar puro. Há um detalhe esse negócio de puro que eu quero explicar para vocês, que eu achei muito interessante. Pessoas que nascem no hospital. O que aconteceu lá no hospital?
Já aconteceu várias mortes. Então, de certo modo, esse bebê que nasceu inocente também já sai de lá impuro, porque ele nasceu dentro de um local onde já morreram várias pessoas. Você que já foi a cemitério, você também se torna impuro, porque você também já esteve lá onde estão os mortos. Então, você não poderia ser impuro. Olha que dificuldade. A pessoa teria que nascer dentro de casa, descendente de Arão, para poder ser o sacerdote que vai fazer o sacrifício da novilha para construir um novo templo. Só que ele também já foi identificado. Porque eles são muito rigorosos em relação a isso. Então eles estudam a escritura profundamente. Então eles sabem muito bem do que eles estão falando. É uma coisa assim, impressionante e que marca que a intensidade e a frequência dos eventos aumentaram. E que com isso a vinda de Jesus se torna-se mais próxima. Preste atenção. Vem novos eventos aí.